negociação. O Estado quer conseguir a cessão do terreno sem que haja custo para isso, sob a justificativa de que ali seria ativado um espaço público para a comunidade. Recentemente, a favela do Moinho foi apontada pelo Ministério Público como uma central do PCC. Policiais descobriram que os criminosos instalaram antenas que receptavam o sinal da PM e, dessa maneira, conseguiam antecipar operações para apreensão de drogas. A favela do Moinho também serve como esconderijo para traficantes que abastecem a Cracolândia. Mais um espaço em que o Estado se distanciou, né, e simplesmente se divorciou desse fragmento da cidade de São Paulo, a região da favela do Moinho. Zaidan Manuel, fala Zaidan. Só para confirmar, ele falou que é free flow, acho que é isso. Isso. Até o aeroporto. Ah, perfeito. Vou ficar de olho aqui para ver, porque ali realmente ali é uma complicação. Agradece pro Muzak aí e eu vou dar atenção para isso nas próximas aqui, tá, Zaidan? Abraço, Ronald, abraço, Bia. Valeu. Abraço. Obrigado, Manuel. Um abraço para vocês. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, Brasil! Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Aqui você participa pelo WhatsApp 971021493. 971021493 é o WhatsApp para você mandar para cá mensagem de texto e mensagem de áudio, ambos curtos, e assim nós podemos colocar o maior número possível de participações. 971021493. Vamos às enquetes de hoje. Diretoria da Ponte acerta em não liberar o volante Léo Oliveira ao Criciúma por R$500 mil. Opine. 971021493. 971021493. Guarani acerta em participar da Copa Paulista. Você disputaria a competição com garotos da base ou colocaria o elenco profissional em campo? 971021493. 971021493. Mensagem de texto, texto curto. Mensagem de áudio, áudio curto também. Mande pra cá, participe do Fala Galera. Vamos às pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. CBF altera o horário da partida entre Ponte Retrô
para as 5 horas da tarde. Esse jogo você vai poder acompanhar com imagens na tela da Band. Ponte estreará em casa na Série C, sem a presença de torcida. O motivo é a punição sofrida pelo clube por causa do confronto entre torcedores e polícia militar após a derrota no derby 208 para o Guarani em outubro do ano passado. Diretoria da Ponte acerta a renovação com João Gabriel. O novo contrato do lateral direito de 20 anos já está registrado na CBF e agora vai até abril de 2028. Podendo assumir a liderança do Grupo B, Ponte visita o Operário amanhã às 3 horas da tarde, em Ponta Grossa, no Paraná, pela 4ª rodada da Série B do Brasileirão Sub-20. Macaca tem 2 vitórias, 1 derrota nas 3 primeiras partidas disputadas da competição. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Diretoria recusa proposta por Léo Oliveira e afasta sondagens por Barcelos. E tem as pautas do Guarani para o programa de hoje. Em busca de uma vaga na Copa do Brasil 2026, Guarani confirma presença na Copa Paulista. Bugre está no grupo 3, ao lado de Paulista, Primavera, Rio Branco de Americana, São Bento e 15 de Piracicaba. Lateral Vinícius Cauê, meia Daniel Henrique e atacantes Luiz Miguel e Eliseu estão fora dos planos da diretoria e não devem permanecer no brinco para a sequência da temporada. Elenco do Guarani se reapresentou na manhã de hoje e deu início à preparação para o duelo contra o Brusque. A partida que estava inicialmente marcada para as 4 da tarde no Orlando Scarpelli passou para as 7 da noite, domingo mesmo, no estádio Augusto Bauer. Após ter os direitos adquiridos pelo Guarani, João Vitor tem novo contrato registrado no BID da CBF. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Maurício Souza comenta vaias e questiona gol irregular do Maringá. E tem as pautas do dia, são notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista, entretanto, escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Pedro Martins, CEO do Santos, afirmou que o clube não anunciará um novo técnico às pressas após a demissão de Pedro Caixinha na última segunda-feira. A saída do técnico português também é vista como uma derrota institucional pelo CEO do Santos. Caixinha não resistiu aos maus resultados recentes após ter assumido o time no começo do ano. Pauta 2. A CBF iniciou nesta terça-feira um período de concentração e treinamento para os árbitros da Série A do Campeonato Brasileiro. São 72 pessoas em treinamento, incluindo árbitros, assistentes e responsáveis pelo VAR. O coordenador geral da Comissão da Arbitragem, Rodrigo Martins Sintra, opinou que é possível padronizar a atuação de árbitros na elite, devido às particularidades de cada indivíduo, mas demonstrou crer no processo de aproximação de critérios. Pauta 3. Atual número 59 do mundo. João Fonseca foi oficialmente confirmado na disputa de Roland Garros
que acontece entre 19 de maio e 8 de junho em Paris, na França. A presença do brasileiro de 18 anos entre os 104 melhores tenistas do ranking da Associação de Tenistas Profissionais ATP garante sua participação na chave principal do Grand Slam e será o segundo de sua carreira. Thiago Monteiro é o outro representante do país com participação assegurada. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17h10. Está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Essa imagem que você está tendo aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós. Manda joinha aqui pra gente. Muito obrigado aí pela audiência. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. No ar, Campinas em ação. A Secretaria de Saúde de Campinas já monitorou quase 55 mil pacientes de dengue com o uso da inteligência artificial. Desde 2024, o SUS Municipal utiliza a IA para qualificar o atendimento, diminuindo em quase 70% a busca por serviços presenciais. Com o WhatsApp, o assistente virtual Ana monitora pacientes diagnosticados ou com suspeita de dengue, orientando os casos. Até o último mês, cerca de 30% das pessoas acompanhadas precisaram de encaminhamento aos serviços de saúde. O uso da tecnologia permite monitoramento eficiente e evita sobrecarga no sistema de saúde. Campinas conta com um comitê de combate à dengue envolvendo 14 secretarias e outros órgãos. Faça a sua parte. Eliminar focos de água parada continua essencial. Prefeitura de Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta.
obra. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h15, Esporte em Debate no seu rádio. E hoje tem presentes para você. Sim, você que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Atenção, se você ainda não é assinante do canal de vídeos, assine, é de graça, não paga nada e é lá pelo canal de vídeos que você vai concorrer aos presentes. Atenção, hoje temos um par de ingresso para o Etno Wild, mais um rádio portátil e já vem com a faixa estendida para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Mas você tem que ser assinante do canal de vídeos. É de graça, não paga nada e é muito simples de fazer a assinatura. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que já é assinante do canal, lá no chat, lá onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique nesse link, vai para um formulário, você vai preencher o formulário e aí pronto. Você já estará apto para concorrer a um par de ingressos do Etno Wild e mais um rádio portátil. O sorteio será em algum momento deste programa. Dá tempo de você participar com tranquilidade. Participe e boa sorte para você. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e o Sato filho.
família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 17, 19, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Oi, Batista, boa tarde, tudo bem? José Carlos Joaquim Garcia. Fala pra mim, vocês sabem quantos pontos é necessário para a Ponte, no caso a Ponte Preta, passar de fase entre os 8, são 19, são 20 clubes, né? E classifica-se 8, né, para a próxima fase. Quantos pontos é preciso para acontecer isso? Olha, tomando por base a Série C do ano passado, o 8º colocado se classificou, que foi o Remo, com 26 pontos. E 19 jogos, né? Em 19 jogos, 8 vitórias, 2 empates. Então o Remo se classificou em 8º. O primeiro colocado foi o Botafogo da Paraíba. Olha como é complicado esse campeonato. O Botafogo fez 41 pontos na primeira fase e não subiu. 41 pontos. Fez uma primeira fase realmente excepcional. Só que são 8 classificados. Aí na segunda fase, 2 grupos de 4 times. Jogam dentro do grupo, turno e retorno, e os 2 primeiros sobem para a Série B. E o Remo se classificou em 8º e subiu. E o Botafogo, que foi o primeiro colocado, não subiu. Então o Remo se classificou com 26, mas é um número muito apertado, porque o Náutico foi o 9º colocado com 25. E olha que o Náutico, né, time tradicionalíssimo, e obteve na competição apenas 6 vitórias, e isso atrapalhou de maneira realmente espetacular. Tanto é que ele não subiu, né? Agora, para permanecer, se esse for o caso, aí tem que ver a questão da classificação, né? Porque é a classificação geral, é a primeira fase que classifica aí 8 e derruba 4. Então, tem que ficar ligado nisso daí, porque o ano passado, por exemplo, o Sampaio Corrêa foi o primeiro time que abre essa zona de rebaixamento com 19. Só que o Floresta escapou também com 19, com uma vitória a mais, 5-4 do Sampaio Corrêa. Os times que caíram o ano passado: Sampaio Corrêa, Aparecidense, Ferroviário do Ceará e São José. E o Floresta escapou do rebaixamento com 19. Então é um número muito apertado. Para não correr nenhum risco, é melhor fazer 22 pontos. 22 pontos. Floresta fez 5 vitórias e 4 empates. E permaneceu com 19. O Caxias permaneceu com 21, com 6 vitórias e 3 empates. E o ABC empatou bastante, foram 7 empates, e ele escapou com 22 e 5 vitórias. Então vamos dizer o seguinte: a necessidade de vitórias, pelo menos 6, é indiscutivelmente necessário. Então 6 vitórias e pelo menos 4 empates para permanecer na divisão. E para conseguir a classificação na primeira fase, aí tem que fazer 28 pontos. Então o ouvinte Ponte Pretano perguntou quantos pontos tem que fazer o time da Ponte para conseguir a classificação. 28. Com 28 pontos, a Ponte estará na segunda fase do campeonato. Aí um outro campeonato, não adianta, né? Nem a gente discutir isso agora, porque tem que conseguir a classificação primeiro, e aí depois, na sequência, começa
um outro campeonato onde teremos turno e retorno. Mais um ouvinte no ar. Olá, aqui é Valdemar Cachelli, Santo Antônio de Posse. Aí não é só o Maringá e o Botafogo da Paraíba, que é time bom, não, hein? Tem muito time bom, hein? Entendeu? Então, por isso, sinal de alerta para Ponte e Guarani aí. Porque esse negócio de cair para a Série D, isso nunca acontece com os times de Campinas. Mas não é bom vacilar, entendeu? Que aliás, a Série D é um caso sério, hein? Que se cair da Série D, os últimos, aí é 70, 80 times, parece, né? Que formam um reboliço lá para depois subir para Série D ainda. Nem pensar uma coisa dessa. Portanto, tudo cuidado será pouco. Abraços a todos, boa tarde. Boa tarde, abraço, gostei do reboliço, né? É o pessoal do reboliço, é o pessoal da Série D. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta terça-feira. Diretoria da Ponte acerta em não liberar o volante Léo Oliveira ao Criciúma por 500 mil, acerta. Ponte não pode perder jogador. Já está difícil com os jogadores que tem, vai perder jogador. Ponte tem que focar no objetivo principal, que é se classificar entre os 8 da Série C. Guarani acerta em participar da Copa Paulista. Você disputaria a competição com garotos da base ou colocaria o elenco profissional em campo? Bom, eu acho que o Guarani está certo em participar. Assunto número 2 ou pergunta número 2. Eu acho que tem que ser um mix de garotos da base, sub-20, com os profissionais que de repente não participam do time de cima, com o treinador do sub-20. É isso que eu faria. Batista. 17:26 ou 20 no ar. Ô Batista, boa tarde. Aqui é o Valdemar, Ponte Pretano, da Vila Miguel Vicente Cury. A respeito da decisão da Ponte de não liberar o Léo Oliveira e o Barcelos, eu, na minha opinião, concordo plenamente, porque a campanha da Ponte, são 19 jogos da Série C, precisa de elenco, e o elenco da Ponte já é fraco, já não tem qualidade. Se começar a liberar jogador, aí nós vamos pro brejo mesmo. Tá bom, Batista? Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, um abraço, muito obrigado pela sua participação, ouvinte mandando mensagem. O WhatsApp para mandar mensagem é o 971021493. Para participar do sorteio, aí você tem que entrar no canal de vídeos. Não é pelo WhatsApp. Você tem que entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link. Você vai clicar nesse link e aí já vai direto para o formulário. Preencha o formulário, que é a condição para você participar, tá bom? Não é pelo WhatsApp, é pelo canal de vídeos. Boa tarde, Batista e amigos da mesa Tigrão, CH e Gleger. O Gé ainda está no departamento médico. Abraços, Joel Maurício Ponte Pretano de Mojimirim. Joel, sim, ele está na transição. Ele estava machucado. Você se lembra? Ano passado ele voltou ao time da Ponte no derby. A Ponte, nesse jogo de sábado, às 5 da tarde, não poderá colocar torcedor nas arquibancadas. Motivo: a confusão de torcedores com a Polícia Militar no derby do Campeonato Brasileiro que a Ponte perdeu lá no Estádio Majestoso. E nesse jogo,
o Gé voltou. Ele estava contundido. Só que ele machucou de novo. E aí teve que passar por uma cirurgia. De lá para cá, ele não voltou a jogar. Agora está na transição. Talvez aí pela terceira ou quarta rodada ele já estará em condições de atuar. O que a Ponte, evidentemente, pretende, e até o presidente Marco Eberlin falou a respeito disso, colocar o Gé para jogar. Ele é goleador, ele tem o faro do gol, e sendo o artilheiro da Série C, se a Ponte fizer uma grande campanha, a Ponte poderá fazer dinheiro com o Gé. O mercado dele está muito reduzido. Quando o Santos tinha um interesse, o Santos mandou 4 milhões de reais. Não é um valor que pode ser desprezado não, né? 4 milhões de reais pelo Gé, apesar dele ser um atacante. E a Ponte não quis negociá-lo. Fatalidade, machucou, contusão, perdeu o mercado. No momento, o mercado dele é muito baixo. Mas se ele voltar a jogar bem, marcar gols, aí cresce de novo o mercado do Gé. E a Ponte pretende, sim, fazer dinheiro com ele lá na frente, mas para isso tem que recuperar o jogador. Abraço para você, muito obrigado pela participação. Boa tarde, Batista, diz aqui o Augusto. Gostaria de saber por que o técnico Maurício Souza insiste tanto no Anderson Leite, ainda mais de titular e fora da posição, com a camisa 10. O que a bancada acha disso? Está dizendo aqui o Augusto de Campinas. Bom, o CH até hoje fez uma ampla explanação na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, dizendo que o Maurício Souza está equivocado. Você poderia repetir para a gente aqui da Rádio Bandeirantes o que é que você disse sobre essa pergunta colocada aqui pelo nosso ouvinte querendo saber o motivo, por que o técnico do Guarani insiste no Anderson Leite de meia. E aí, CH? Até hoje, ele não conseguiu justificar tal escolha. Eu fiz essa pergunta no estúdio da TV Bandeirantes. Ele falou e não me convenceu. Eu imaginei que os 45 dias de treinamento pudessem apontar a solução para o problema do meio-campo do Guarani para um outro sentido. E não é isso que a gente está vendo na prática. Foi uma partida só, temos que esperar um pouquinho. Eu acho que a atitude de ter tirado o jogador do intervalo é um indicativo que ele pode estar revendo essa teimosia. Porque ele tentou fazer isso com o Isaac no Paulista, não deu certo. Ainda bem que ele abandonou isso, Isaac por dentro. Ele tentou fazer com o Anderson Leite nessa posição por dentro, como camisa 10 encostando no centroavante, no Campeonato Paulista com o Anderson Leite, e não funcionou. Aí ele vem para o Campeonato Brasileiro, depois de treinar o time 45 dias, coloca o Anderson Leite, depois tirou, isso é sintomático. Se tivesse ele correto, ele não teria tirado o jogador. Tirou o jogador do jogo. Então isso foi um equívoco de escolha dele. Aí ele vai na coletiva e defende. Até aí eu acho que é até protocolar, porque o Anderson Leite é um cara que é líder do grupo, ele é um cara que o treinador deu a tarja de capitão para o Anderson Leite, então ele tem que preservar o vestiário, só que ele não pode tapar o sol com a peneira. Não pode. O grande problema desse time do Guarani, do Maurício Souza no Campeonato Paulista, foi o meio-campo. Eu imaginei que com Natan, Anderson Leite, Natan, Caio Melo e Baianinho, porque falaram maravilhas desse jogador, né? Eu vi um jogador comum em campo, esforçado, até acho que ele se destacou perante os outros, mas é um jogador comum, no nível da Série C.
Nem esperava algo acima, mas do jeito que as pessoas estavam falando, eu não assisti treino, disse que ele estava fazendo coisas do arco da velha, futebolisticamente falando, nos treinamentos. No jogo eu não vi isso. Não vi. E o que eu vi no jogo foi o meio-campo, de novo, flácido, o meio-campo sem organização, um meio-campo que não transita e não leva a bola para os atacantes, um meio-campo acéfalo, como foi no Campeonato Paulista. E esse é o grande problema do Guarani. Todo mundo que a gente conseguiu entrevistar, eu perguntei para todos, para o presidente, para o Pastana, para o treinador. Gente, vocês estão contratando zagueiro importante, goleiro importante, lateral importante, atacante importante e meio-campista. Não está precisando contratar, não? Não, estamos satisfeitos. Eu ouvi isso da boca do treinador, na tela da Band. Estamos satisfeitos com o que temos. Perfeitamente. Falei, poxa, 45 dias, Maurício Souza é um treinador capacitado, ele realmente enxergou que o meu campo precisa jogar de uma outra maneira, né? Ele tem que fazer outras escolhas. Pro meu espanto, eu vejo os 11 titulares, meio campo, Natan, Caio Melo, que até foi bem, enquanto teve fôlego, e Anderson Leite, que foi um desastre. Eu nem vou falar do Samuel lá na frente, tá, gente? Porque chamar nessa condição física o Samuel de atleta profissional, isso é uma afronta contra o futebol. Futebol, não é? Ele primeiro precisa entrar em forma. Não estou questionando a parte técnica, tá, gente? Eu acho que até ele e o Denis Júnior são do mesmo nível. Jogador comum, mas do mesmo nível. Mas não pode jogar naquela forma física. Isso não existe. Não existe. Mesmo, e tem o Denis Júnior, né? Que eu nem sei se podia jogar 90 minutos. O João Vitor dizem que só podia jogar 15 minutos. Tá tudo certo. Por isso que eu vou esperar 3 jogos. Mas eu explanei desta maneira, porque não precisa esperar mais 3 jogos ou mais 2 para chegar à conclusão que o Anderson Leite não é esse jogador que o Maurício acaba fantasiando. É uma fantasia, é um devaneio do técnico do Guarani. Fazer com que o Anderson Leite seja o camisa 10, o articulador. Ele não é esse jogador. E eu já sei de trás para frente que isso é concreto o que eu estou dizendo. Agora, quando você coloca o Anderson Leite na segunda volante para ele arrastar a bola de trás, e teoricamente ele precisa, né, articular a saída de bola, aí funciona. Ora, na posição entre volantes, aquela entre linhas, esqueçam, como o Isaac, ele não funciona. Foi mais ou menos isso que eu disse hoje, desculpa me estender aí, Batista, na tela da Band, falando sobre o treinador e o que disse o nosso ouvinte. Um grande abraço para o ouvinte. Olha, o Samuel, na ficha dele, ele tem 1,84 m, Samuel tem 24 anos. Canhoto, 83 quilos. Se na ficha tá 83, ele tá dentro do peso. Porque como é que funciona? Você tira, isso no caso para atleta, né? Você assistiu o jogo, né, Batista? Então, é isso que eu tô querendo dizer, né? A silhueta dele, o que você achou? A silhueta dele, o que você achou? Então, a ficha é uma coisa, a silhueta tá mostrando outra. Então, na ficha dele, ele está dentro do peso. E eu recebi uma informação que quando ele chegou no Guarani, ele estava acima do peso. Mas faz tempo, né? Ele teve um problema aí de contusão e tal, e aí conseguiu a recuperação. Então, o tempo passou, todo esse tempo, e ele não conseguiu entrar no seu peso certo, no seu peso ideal. Eu nem sei se ele vai conseguir. Olha, só de intertemporada foram mais de 40 dias. Do último jogo do Campeonato Paulista até o primeiro jogo do Campeonato da Série C. Então, se ele não entrou em forma durante esse período inteiro, que normalmente intertemporada, pré-temporada, é um período de muita força física, trabalho físico.
quase sempre o jogador entra abaixo do peso quando ele passa por uma pré-temporada, devido a muito trabalho físico. Então, se ele não conseguiu entrar em forma durante esse período, me desculpa, mas não vai conseguir, ué. Impossível entrar em forma. Então, ou a silhueta dele é aquela mesma que ele mostrou nesse primeiro jogo, às vezes acontece, né? Uma camisa um pouco mais justa, um pouco mais agarrada, e também pela televisão a imagem refletida, toda a imagem refletida, ela engorda 5 quilos. Quando você vê uma atriz na televisão muito magra, você pode colocar 5 quilos a menos. Ela vira um bambu, uma vareta, muito magra. E mesma coisa acontece ao contrário. Quando o cara tá meio rechonchudo, você pode colocar no peso dele 5 quilos a menos. Então, tem que ver aquele que observou a silhueta do Samuel lá no estádio Brinco de Ouro e não pela televisão, para ver se realmente esse é o peso ideal do Samuel. 17h40, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Meus amigos da Bandeirante Campinas, Batista, eu não entendi na dica de nada quando o técnico do Guarani, em entrevista depois do jogo, ele disse que o time do Maringá forçou o Guarani a jogar da forma que o Maringá queria. Eu não entendi na dica de nada, Batista. Quem é que podia esclarecer? Será que o CH pode esclarecer alguma coisa pra gente? E aí, CH, você foi citado. Ô Batista, eu achei que a entrevista coletiva do Maurício Souza foi muito confusa, para não usar outro adjetivo. Né? Se ele foi enfático em defender algo indefensável, como é o caso do Anderson Leite, tudo que ele disse é uma coisa muito preocupante, para não chamar de outra coisa. Eu vou chamar de confuso, não é? O Maringá é um time competitivo, é um time que nesse momento é melhor que o Guarani, ponto. Mas para dar nó no Guarani, para induzir o Guarani a jogar da maneira que o Maringá... Eu assisti o jogo inteiro, tranquilamente na minha casa, sozinho na sala, né? Acompanhei tudo pelo nosso futebol, sem som e ouvindo a transmissão da Rádio Bandeirantes. E eu tenho algumas coisas que eu concordo com o Maurício, mas essa de que o Maringá induziu o Guarani a jogar da maneira que queria, não é bem assim, não. Não é bem assim. Primeiro, o Guarani não teve organização na saída de bola. E se não tem organização e não consegue realizar a saída de bola quando recebe pressão, o melhor é pegar o Conte e dar um chute lá para frente e todo mundo ir lá na frente e inverter a situação. Marcar a saída de bola para obrigar o Maringá a errar. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, com o mínimo espaço que teve em alguns momentos da partida, quando a bola precisou passar pelo meio campo, isso não aconteceu. Não aconteceu porque os jogadores de meio campo do Guarani são fracos. Eles não têm leitura de jogo. Jogar no meio campo não é tarefa para qualquer um, não é? Então o treinador abre mão do Anderson Leite na posição dele, que ele sabe jogar, para inventar. Então ele desarruma duas posições no meio para resolver um problema. Tá errado. Tá errado. Se ele jogasse com Caio Melo, Anderson Leite e Baianinho por dentro, eu tenho certeza do que eu estou falando. Que o resultado, não do jogo, mas o resultado do desempenho seria outro. Como foi boa parte do segundo tempo. O time melhorou. Aí bobeou nessa bola, naquela, que acontece mais. Um jogador a mais não deveria acontecer. Então, eu vou insistir. O problema do Guarani é no meio campo. É ali que o Maurício precisa arrumar o time. O restante, quando não funciona o meio campo, o restante sofre. A zaga do Guarani, essa zaga em linha, sem proteção, tudo isso é fruto do desempenho sem e com a bola inadequado do time. Se você não arruma por dentro, meu amigo,
Porque pelo lado do campo é mais simples você marcar. Agora, por dentro, cara, se tem, como tem o Maringá, um camisa 10 diferente, aí, meu amigo, se você não encostar, se você não setorizar sem a bola, se você não permitir que ele pense, ele pensou o jogo livre o jogo todo. O Tigrão, com 4 minutos do primeiro tempo, alertou. 4 minutos. Então, por que o treinador... Será que o treinador não está vendo o jogo? Ele tem 2 auxiliares lá. Será que eles não viram que o segredo do Maringá estava no número 10? Ou do lado esquerdo? O atacante lá, muito interessante, jogador do lado esquerdo também. Então, Batista, sabe, treinador de futebol precisa ter, sabe, tem que ser rápido na solução, na estratégia, na atitude, né? E é aquilo que você fala mesmo, né? E é verdade. Um treinador de futebol, ele tem pouca participação no resultado positivo de um time. Tem que o time corresponder. Agora, quando perde, o treinador tem grande parte de culpa, porque ele teve a chance de, com 5 substituições, errar, acertar, modificar, alterar e corrigir aquilo que o time dele estava fazendo de errado. Portanto, para mim não tem desculpa perder em casa. Apesar do time, do tamanho técnico do Maringá, que é maior do que o Guarani na minha avaliação. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena. A dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com o preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Rádio Bandeirantes. 17h47, ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band JP de Moraes, Padre Anchieta. O Guarani vai disputar a Copa Paulista com que time? Não tem nem time para disputar o Brasileirão. Aí se jogar esse pessoal que não está sendo aproveitado no Brasileirão, acho que é melhor colocar a molecada mesmo, porque deve jogar melhor que esse pessoal aí. Um abraço. Abraço, JP de Moraes. Eu recebi a informação que o Guarani vai utilizar jogadores não relacionados para a disputa da Copa Paulista, mais jogadores do Sub-20. Inclusive o treinador do Sub-20 é o Jairo Blumer. Ele é o treinador do Sub-20 e o Guarani está disputando o Sub-20, Campeonato Paulista. E o Marcelo Cordeiro é o treinador, é o auxiliar do treinador Maurício Souza. E vai também, né? Quando não puder o Jairo, ele que vai comandar o time. Esse campeonato, eu penso o seguinte: o Guarani vai disputar com um objetivo, porque não tem vaga na Copa do Brasil. Mas, se não conseguir o objetivo, é importante também para fazer a movimentação em situação de jogo para os não relacionados. Resta saber se eles topam a parada, né? O jogador que veio para disputar a Série C será aproveitado na Copa Paulista, que também tem essa condição aí, né?
Tem que ver o que é que o empresário do jogador vai falar. Nem não é propriamente o jogador. O que embaça, o que coloca o empecilho é justamente o empresário. O meu jogador não vai disputar a Copa Paulista, não, hein? Foi contratado para disputar a Série C. Verdade. Aí o Guarani terá um problema seríssimo. Não deveria ser assim, né? Porque quando se assina um contrato, lá com certeza, com exceção do Corinthians, né? Que até por assistência paga salário pro Memphis Depay. Mas não é problema nosso isso. Né? A culpa não é do Memphis, é de quem propôs e aceitou e assinou um contrato desse. No caso do Guarani, eu tenho certeza que não há cláusula que acabe retirando o atleta ou impedindo que o atleta não participe da Copa Paulista. Agora, é bom conversar. Porque é o seguinte, já convencer o atleta de futebol. Tudo bem que o Guarani tem muitos jogadores comuns, né? Vamos combinar. Mas é bom conversar porque essa história do empresário, eu falei isso na tela da Band e você concordou comigo, tem que conversar, tá? Eu não vou abrir muito o leque porque eu não quero problema para mim. Então é bom conversar porque é melhor jogar com um sub-20 que está comprometido do que com um cara com má vontade lá na Copa Paulista não sendo utilizado no time profissional. Eu penso assim, mas a participação do Guarani é muito positiva na Copa Paulista. 17h50, informações da Ponte Preta. Tá chegando no pedaço, informações da Macaca, Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que já pensa no Retrô, adversário do próximo sábado, 5 da tarde, novo horário. A partida vai acontecer no estádio Moisés Zucarelli, segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte que estreou empatando com o Figueirense pelo placar de 1-1. E a gente lembra sempre, né, o jogo de sábado não terá a presença do torcedor ponte-pretano. A Macaca foi punida pelo STJD, aquelas confusões, né, que aconteceram na partida contra o Guarani no derby do ano passado pela Série B, levaram o STJD a dar essa punição para a Ponte. Portanto, o jogo sem torcida no próximo sábado, 5 da tarde, e o torcedor ponte-pretano pode ficar tranquilo, né? Tem duas opções, ouvir aqui pela Rádio Bandeirantes ou assistir pela Band Mais TV, que vai transmitir aí ao vivo o jogo da Ponte Preta contra o Retrô. É uma punição que a Ponte acabou sofrendo e agora tem que pagar exatamente nesse jogo contra o Retrô. Técnico Alberto Valentim espera contar com jogadores que não puderam atuar no jogo contra o Figueirense, ter mais opções aí para a escalação do time, né? Até a possibilidade do Elvis pintar como titular. Elvis que foi muito bem entrando no segundo tempo do jogo de Santa Catarina. Fora de campo, renovação acertada com o João Gabriel, joia da base ponte-pretana, lateral direito de 20 anos. Agora o contrato dele vai até abril de 2028. O próprio presidente Marco Eberlin havia dito, né, que recebeu sondagens pelo João Gabriel e é um jogador que deve render aí uma boa quantia financeira numa futura negociação pela Ponte Preta, um jogador vindo das categorias de base. Na base, a Ponte está disputando o Campeonato Brasileiro da Série B Sub-20 e joga contra o Operário. Partida marcada para amanhã, 3 da tarde, em Ponta Grossa, 4ª rodada da Série B. A Ponte, nessa competição Série B Sub-20, tem aí 2 vitórias e 1 derrota nas 3 primeiras partidas. Estas as informações da Ponte, aqui no Esporte em Debate. 17h53. Você já ouviu falar do Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado.
No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 17h55 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Já vamos comentar a ponte, mas antes tem um rápido intervalo e em instantes vamos falar mais da macaca. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Ceará e Vasco nesta terça-feira pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola 9h30 da noite na Arena Castelão, em Fortaleza. O provável Ceará do técnico Léo Condé, com Bruno Ferreira no gol, Fabiano Souza, Mardon, William Machado e Matheus Bahia, Dieguinho, Fernando Sobral e Matheus Araújo, Ailon Galeano e Pedro Raul. Já o Vasco do técnico Fábio Carilli, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho ou Jair, Paiê, Garré, Nuno Moreira e Verrete. Apita o jogo Denis da Silva Ribeiro Serafim. O árbitro de vídeo será Rodolfo Toschi Marques. Ceará e Vasco, hoje terça-feira, 9h30, melhor dizendo, a bola rola na Arena Castelão, abertura da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. São 18 horas em Campinas. A Ponte joga sábado às 17 horas. Transmissão ao vivo aqui na TV Band, aqui pela Rádio Bandeirantes, e também na tela da Band, pegando o retrô. Estreia da Ponte em casa. No Campeonato Paulista, a Ponte derrapou nos jogos do Majestoso. A impressão que dá é que a Ponte, os jogadores da Ponte tremem diante da torcida. Neste jogo não vai ter torcida. Então, se o problema é a torcida, não vai ter torcida. Esse componente emocional não existirá. Porque não tem explicação. A Ponte conseguiu no Campeonato Paulista 6 vitórias, 5 fora de casa e apenas 1 dentro de casa. Então não tem explicação. O contrário seria o certo. O contrário seria aquilo que poderia imaginar, né, antes de uma competição começar, ter um número maior de vitórias dentro dos seus domínios. Então a torcida, ela ajuda. Isso de uma maneira geral. No caso da Ponte, é um mistério que a gente não consegue entender. E aí, CH, a Ponte vai quebrar esse paradigma na Série C ou não? Já respondo. Liga dos Campeões, os 2 jogos de hoje terminaram. Já temos os 2 primeiros semifinalistas do primeiro torneio ou do principal torneio do planeta. Na Inglaterra, o Aston Villa ganhou do Paris Saint-Germain 3-2. No agregado, deu Paris Saint-Germain 5-4. Paris Saint-Germain avança à semifinal. No outro jogo, na Alemanha, Borussia 3, Barcelona 1. No agregado, 5-3 para o Barcelona. O Barcelona avança à semifinal da Champions. Amanhã, 16 horas também, horário de Brasília. Na Espanha, Real Madrid e Arsenal. Lembrando que o jogo de ida foi 3-0 para o Arsenal. E amanhã, na Itália, em Milão, Inter e Bayern de Munique. Lembrando que no primeiro jogo a Inter ganhou na Alemanha do Bayern 2-1, Batista, só para registrar. Ô Batista, se tem o componente da falta de pressão da torcida, tem a melancolia de jogar com o estádio vazio. Eu acho um modo borogodó você jogar sem torcida. Torcida, como você fala a todo momento, é a moldura do espetáculo. E jogador que não está preparado para pressão, e o jogador fica acanhado, ele não pode ser atleta profissional, Batista. E tem explicação, sim. A explicação para a falta de futebol é a falta de qualidade, de arrumação do treinador, de treinamento. Tem explicação, sim. Claro que tem. Então a Ponte no Campeonato Paulista foi muito competente, fora de casa, porque tem um time de característica, ou tinha, de muita marcação e de velocidade nos contra-ataques.
e uma bola parada do Elvis enquanto ele esteve em campo porque ele se machucou. No Campeonato Brasileiro da Série C não dá para tirar uma conclusão ainda, vamos esperar um pouquinho mais. Mas o segundo tempo trouxe alento, né? Com o Elvis no time. Agora ele vai jogar de começo? Treinador, a gente já perguntou isso pro Valentim várias vezes. Ele toda hora fala, o jogador tem que se dedicar, ele tem que querer, ele tem que estar mais intenso, ele tem que estar em forma. E começou no banco uma partida contra o Figueirense. Entrou no segundo tempo, mudou o jogo. Agora, será que ele só consegue jogar 30 minutos? Sei não, hein? De qualquer maneira, eu não sou médico. E para melhorar esse time da Ponte, Batista, tem que melhorar a condição técnica do time. E como é que você melhora a condição técnica do time? Colocando o Elvis para jogar de começo. Eu penso assim, Batista. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes, Guarani e Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102 ou então acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Rádio Bandeirantes. 18h06. Diz aqui o JP de Moraes. Batista, se a câmera engorda 5 quilos, o tal de Samuel deve ter comido umas 4. Não é a câmera que engorda. É a imagem refletida, entendeu? Não é que ele comeu a câmera, não é a câmera que engorda. Que engorda é a comida que você come. Essa foi boa, hein? Mas é a imagem refletida. Então toda a imagem refletida. Aí os caras, hoje mesmo aconteceu, tava saindo ali do estúdio e tinha um pessoal que tava lá, né? Normalmente o pessoal vem, pede para tirar foto e tal. Aí um cara falou assim, nossa, mas ô Batista, eu achei que você era grandão, né? Assisto na televisão. Eu falei, olha, a televisão é uma grande enganação. Então, quando você vê na televisão, você vê o cara, ele parece que é grande. Quando você vê pessoalmente, os caras olham em mim e falam, nossa, ô Batista, você emagreceu? Como emagreci? Não emagreci, é que ele me vê na televisão e depois vê pessoalmente. Então a imagem pessoal que ele está me vendo 5 quilos a menos do que a imagem que ele me vê na televisão. Ou aqui no YouTube, né? É a mesma coisa. Não muda, é a imagem refletida. Mas valeu, JP, um abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. O Gé, sobre o Gé é bom jogador, eu acho. Mas bom jogador, assim, do nível dos campeonatos que a Ponte disputa ultimamente, né? Uns 3 anos pra cá, ele tá disputando um campeonato. A Ponte tá disputando um campeonato de 2 vezes, né? Série A2 e Série C, né? Campeonatos que ela nunca deveria estar disputando. Mas então, o Gé para esses campeonatos e também pro campeonato da Série B, ele jogou bem. O problema é que ele é meio desfocado, eu acho.
É desfocado, não sei se ele quer ficar na Ponte, não. Parece às vezes que ele quer estar fazendo um favor em jogar na Ponte. Não sei. Acho que o empresário dele não deve saber o tamanho da Ponte, né? Abraço, Júnior Fernandes. Abraço, muito obrigado. O Gé realmente ele tem esse parafuso bambo, né? Lá dentro da cabeça, ele escarpa marcha. Ele realmente tem uma porca espanada. Mas dando uma controlada nele, porque gol ele sabe fazer. Então o que importa é o Gé marcar os gols que a Ponte precisa. Até agora há pouco, o ouvinte perguntou quantos pontos são necessários para conseguir a classificação. E eu falei da classificação da Série B do ano passado. E o Edmilson Garcia, que é nosso ouvinte, nos auxilia também. E ele me mandou aqui, porque esse campeonato da Série C, ele mudou o formato em 2022. A Série C, a primeira fase da Série C, desde 2022 com o formato atual, ou seja, 20 times divididos em 2 grupos e naquela oportunidade jogavam 18 vezes em turno e retorno na primeira fase. Aí o campeonato mudou. Então, desde a mudança do campeonato, então nós temos campeonato de 2022. Antes era aquele formato lá com 2 grupos regionalizados. Aí mudou para esse formato, ou seja, 20 times jogando 19 datas. Então, em 22, primeiro ano do esquema atual, o 8º colocado foi a Aparecidense com 29 pontos. E o time do Altos do Piauí permaneceu com 21. Permaneceu na divisão. E a Aparecidense fez 29. O Botafogo da Paraíba foi o 9º colocado com 29. E a Aparecidense, com o mesmo número de pontos, se classificou com 8 vitórias. E o Mirassol foi o líder com 33 pontos. No ano seguinte, 2023, o 8º colocado foi o São Bernardo, 29 pontos. O Confiança foi o 9º colocado com 28. E o Figueirense permaneceu na divisão com 22. Em 2024, ano passado, Remo foi o 8º colocado com 26. O 5º colocado, o Náutico, com 25. E o Floresta permaneceu na divisão com 19. Então veja, eu falei 28, né? Precisa de 28 para se classificar. Mas nos 2 primeiros anos, o número de corte foi 29, não foi 28. Somente no 2024, que aí 26 pontos foram necessários e suficientes para conseguir a classificação. Então, para não depender de nada e de ninguém, vamos atuar então com uma faixa, um número de corte de 29. Um total de 7 vitórias e 8 empates. São Bernardo no 23 e no 22, Aparecidense com 7 vitórias e 8 empates. 7 vitórias, aliás, 8 vitórias e 5 empates. O Botafogo, mesmo número de pontos, ficou na 9ª colocação com 7 vitórias. Então, minimamente, vai precisar aí de 8 vitórias para conseguir a classificação. 8 vitórias e 4 ou 5 empates, dependendo aí do andar da carruagem. Eis aqui o Júnior do Proença. Boa noite, amigos da Band.
O Guarani perdeu o último jogo por escalar Anderson Leite de meia, de colocar o Samuel fora de forma, não ter uma marcação forte no meio-campo e por estrear goleiro que parece bom, mas é muito novo. Peço a vocês para cobrarem a diretoria e o executivo de futebol do Guarani. Não conseguiu marcar o Maringá. Agora o senhor Edu ficar elogiando o time do Maringá na rádio é dose para elefante. Senhor Edu, por que o senhor não muda para Maringá? Vai com Deus. Assinado Júnior do Proença. Nossa, Júnior do Proença, você agora meteu o punhal aí no Edu Pinheiro. O Edu Pinheiro é um gentleman, é um cara que tem um coração enorme, incapaz de fazer mal a uma formiga. É a opinião dele. Você tem a sua opinião e ele tem a opinião dele. Eu sei que no Brasil hoje há uma dificuldade imensa de aceitar a opinião do outro. Todo mundo quer, principalmente na política, fazer prevalecer a sua opinião e não aceita a opinião do outro. Cada um deveria aceitar a opinião do outro e colocar a sua opinião. Esse é o debate saudável, esse é o debate salutar. Você tem a sua opinião, coloca a sua opinião. O outro tem a opinião dele e coloca a opinião dele. E você pode contestar, tem todo o direito de contestar. Mas, claro, evidentemente, usando o mínimo possível daquela educação que você traz do berço. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço para você, um grande abraço para os amigos da Bandeirantes. Hoje no nosso Esporte em Debate, 15/4, terça-feira da Semana Santa. Vamos aqui para o Fala Galera, mas antes do Fala Galera, vou meter minha colher aí nesse angu. Se o Edu Pinheiro for embora de Campinas, Campinas nunca mais será a mesma. O Edu Pinheiro é um campineiro da gema, como você disse, é um gentleman. É um grande cara, um grande ser humano, um grande espírito, um grande companheiro. Acima de tudo, um grande caráter. Então, ouvinte aí com paixão futebolística descabida num momento absolutamente desproporcional e intempestivo, falou uma grande bobagem. E se você abrir o microfone aí para bugrinos e pontepretanos e pedir um abaixo-assinado digital para que o Edu Pinheiro dê e declare o dia do fico, não vou para Maringá, já que é para o bem de todos e pela felicidade geral dos ouvintes, diga ao povo que fico. E os ouvintes farão esse abaixo-assinado para que Edu faça o seu dia do fico, como disse Dom Pedro I. Aí, companheiro, vai inundar as redes sociais da Rádio Bandeirantes e os nossos canais interativos todos, o WhatsApp, não vai ter jeito, vai congestionar tudo, eletronicamente falando, porque todos, unanimemente, vão dizer, não se vá para o Edu Pinheiro. Bota aí, Jane Erondi, não se vá, para te botar para o Edu Pinheiro, vai. Vamos lá, tem aí ou não? Jane Erondi, o Edu gosta dessa. Você acha que é assim, né, ô Tigrão? Você inventa alguma coisa que vem do além. Mas aí só tem gênio. E aí o nosso Pedro Olha aí, tem que sair caçando. Olha aí. Vai, Edu Pinheiro. Essa é pra você. Eu já não posso suportar esta
Edu. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Olha os ouvintes pro Edu. Não se vá. Aê. O seu ciúme é o culpado desta. Acho que tá bom, né? Tá bom demais. Mais uma. Não se vá. Agora tá bom. Espetacular. Os caras aí são tudo ninja, Batista. Esses caras aí, vou falar pro seu negócio. Eles trepam em parede de costas sem corda. Arrumam um relógio digital embaixo d'água, no escuro e usando luva de boxe. Edu, não se vá. Eu te amo. E essa homenagem aí, aliás, o Edu sempre diz, né? Tem artista que só teve um sucesso. Esse é o sucesso consagrado de Jane Erondi. O Edu sempre fala isso. E a Jane se esgoelava de cantar. E o Erondi, com aquele corpão, aquele peitão, aquele vozeirão, só ficava chupando o sangue da Jane. Ele só falava, não se vá. E a Jane esgoelando. Genial. Edu Pinheiro, não se vá, Edu Pinheiro. A cidade te ama. Os torcedores do Guarani. Ele só trabalhava mais do que o pianista do conjunto ABBA. É. O pianista do conjunto ABBA, ele só participava 5 segundos da abertura da música, a grande música do conjunto ABBA. Ganhava no mole. No mole. Então, Dance Queen, ele só participava no começo lá, depois já juntava a mochila dele e ia embora. É igual o Erondi. O Erondi, não se vá. E a Jane arrebentava com aquele agudo lá em cima. Edu, esse é o pedido da cidade de Campinas para você. Não se vá. Diretoria da Ponte acerta renovação com João Gabriel. É isso? É. Nossa área não... Aqui não Fala Galera? Não, aqui é a nossa área. Vamos pro Esporte em Debate, pô. Vamos pro Esporte em Debate. Errou! A tela... esse negócio de mandar o Edu Pinheiro embora de Campinas me tirou do centro, cara. Emmanuel Petit. Campeão mundial pela França em 1998. Vou te contar, cara. Falar em Edu Pinheiro, aliás, usei a frase dele hoje, lá no programa Os Donos da Bola. Porque o TJD, lá de Santa Catarina, ele interditou o estádio do Brusque, porque lá tem um bar no estádio, e aí ele pediu para tapar o vidro, a visão, para que quem estivesse dentro do bar não pudesse assistir aos jogos. E isso, o bar pertence ao próprio estádio. E aí eu falei, olha, é o seguinte, Edu Pinheiro sempre fala frase antológica, eu vou morrer e não vou ver tudo. Então, de novo aqui o Tigrão nos últimos momentos, né, caçando no celular dele os temas do dia. Eu vou morrer, não vou ver tudo. Vamos lá, então, botar na tela aí, porque o celular apagou. Eu acho que ele tá... Diretoria da Ponte acerta... Deus do céu, diria Zé Arnaldo lá no céu. Deus do céu. Fica com Deus aí, Zé. Fica bem aí, Zé. O Palmeiras tá bem, hein? E você também. Diretoria da Ponte acerta em não liberar o volante Léo Oliveira ao Criciúma por 500 mil. Acerta, fez um grande campeonato paulista, não foi bem na estreia, não participou dos jogos treinos, não estava com intensidade ainda, demora um pouquinho. Quando ele começou também foi assim, quando ele estreou na Ponte lá atrás. Ele estreou oscilando muito, meio sem mobilidade, depois foi um leão. Foi muito importante na boa campanha da Ponte no Campeonato Paulista. Acho que acerta a Ponte, porque libera ele por 500 e traz quem por 500? Tem alguém melhor do que o Léo Oliveira por 500? Não tem. Então a diretoria da Ponte acertou. Vamos lá pro Fala Galera do Guarani. Guarani acerta em participar da Copa Paulista? Você disputaria a Copa Paulista com garotos da base
ou colocaria o elenco profissional em campo? Eu disputaria com os garotos da base para poder melhor observá-los, para poder melhor aproveitá-los no time de cima, e eu disputaria assim, dando jogo, dando cancha para os jogadores e ainda correndo o sagrado risco de ir para a Copa do Brasil. Disputaria sim. Tá certa a diretoria do Guarani, desde que encaixe isso direitinho dentro de um orçamento que o clube possa assimilar e que não possa, de repente, descobrir alguma outra cobertura de despesas vitais para o clube, como, por exemplo, salários do time profissional. Batista. Se o Edu se candidatar a presidente, tem o meu voto. E se espirrar, saúde. Grande Edu. E o ouvinte também opina com relação ao Guarani. O Guarani está com 1 a menos. Samuel, o zaga precisa mudar tudo. Abraço, Rogério Franci, muito obrigado pelas suas informações. Na verdade, a sua participação. E agora, as suas informações. Falando do Guarani, Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre que joga no domingo, partida teve o seu horário e local alterado, né? Jogou contra o Brusque, segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Estava marcado para domingo 4 da tarde no estádio Orlando Scapelli, em Florianópolis. Foi adiado para o próprio domingo, 7 da noite, no estádio Augusto Bauer. Então, Brusque vai jogar em casa. Esta partida contra o Guarani vai ser a primeira do Guarani fora de casa. Aliás, na segunda e na terceira rodada, o Guarani vai jogar longe dos seus domínios em busca da recuperação, da reabilitação. Afinal, a equipe perdeu para o Maringá pelo placar de 3-2 na primeira rodada, jogando no estádio Brinco de Ouro. O técnico Maurício Souza começou a trabalhar exatamente nesta manhã, esta preparação para o jogo contra o Brusque. A expectativa é até pela mudança de algumas peças, né, que acabaram não agradando no primeiro jogo. Poderemos ter até mesmo uma mudança no esquema tático. Tudo isso, claro, vai ser treinado, vai ser trabalhado nesta semana que antecede a partida contra o Brusque. Guarani que confirmou hoje a participação na Copa Paulista. A expectativa é, através da Copa Paulista, garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2026 e também dar uma minutagem, uma rodagem a jogadores do elenco pouco aproveitados. Guarani na Copa Paulista está no grupo 3, ao lado do Paulista de Jundiaí, do Primavera de Indaiatuba, do Rio Branco de Americana, do São Bento e também do 15 de Piracicaba. A Copa Paulista que tem previsão de início para começar aí no mês de junho. É uma competição que reúne 23 equipes e dá ao campeão a escolha o direito de escolher, aliás, uma vaga ou na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro da Série D e, consequentemente, ao vice-campeão. A vaga que sobrar é o Guarani, que vai disputar a Copa Paulista, mas o foco total, claro, na disputa da Série C e a briga pelo acesso e a volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Batista. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia ou para servir em ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, feita ou então frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região.
lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica ali bem próximo, ou então, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Bem, o Guarani vai, portanto, enfrentar o Brusque com horário modificado. A partida que originariamente estava marcada para domingo, às 4h, passou para as 19 horas. Será domingo de Páscoa, às 7h. E o jogo que estava, em princípio, marcado para Florianópolis, permaneceu, portanto, ou então foi modificado, retornando para o estádio Augusto Bauer, que é o estádio do Brusque. O Brusque, portanto, terá a possibilidade, está escudado numa liminar, já que o estádio estava interditado, mas ele conseguiu uma liminar e vai realizar este jogo diante do Guarani, enfrentando, portanto, o Brusque em casa, o time do Bugre. Ô, CH, esse negócio de jogar em gramado sintético sem ter possibilidade de treinar num gramado sintético, você não acha que é injusto? Porque, tudo bem, aí o jogador vai para lá, Falar, o bom jogador joga em qualquer piso. Mas é diferente jogar num piso natural, mesmo que o gramado seja ruim. E aí, normalmente, quando não vai bem, coloca a culpa no gramado. O gramado era muito ruim, estava cheio de buracos. E o gramado sintético é um tapete, é um gramado lisinho. Mas há uma diferença entre grama natural e grama sintética. Você não acha que é injusto não ter possibilidade de fazer o treinamento numa situação como essa? Não poderia a CBF emitir um comunicado? Ou seja, o jogo, quando for realizado num gramado sintético, ou o adversário pode chegar um dia antes e treinar naquele gramado. O time que é proprietário de um estádio que tem gramado sintético é obrigado a ceder o seu estádio para o adversário treinar. O que você acha dessa minha tese? Eu acho que é uma ideia muito interessante. Eu só não sei se é injusto, eu acho que é incorreto. A sua colocação é muito embasada e inteligente. Tá errado, é diferente você jogar no sintético e na grama natural. Eu sei, é verdade, que jogador de futebol ele tem que saber se adaptar. Porque mesmo no gramado natural, você enfrenta gramados bons e gramados cheios de buraco. Um é diferente do outro. Agora, o sintético é completamente diferente. E não sou eu que estou dizendo, os jogadores, ex-jogadores falam isso a todo momento. Agora, se tem que autorizar ou não, isso é problema da CBF. Eu acho que tinha que ter uma unificação. Simples assim. Então, nesse caso, a sua sugestão, ele é uma situação de... Eu sou contra, tá? Sou contra gramado sintético, mas entendo, porque em algumas regiões chove demais, não é? Alguns estádios não recebem a luz efetiva que deveria receber durante o dia, não é? Não recebe todos os dias de sol mínimos para que a grama tenha saúde, né? Principalmente saúde ao longo do ano. Eu sei que tudo isso acontece, mas acontece na Europa também. Na Europa, em todo lugar, chove pra caramba, neva. No Brasil não neva. Então, em algumas regiões do sul até neva. Então, precisa pensar um pouco mais nisso, né? O duro é pedir coerência e boas atitudes da CBF, né, Batista? É ficar aqui, divagando, sonhando. Eles não estão nem aí para isso. Essa é a grande realidade. Porque o que você falou, na minha modesta opinião, é pertinente e seria muito, muito plausível para poder, pelo menos, o
o time que for jogar num gramado sintético faça pelo menos um treino. Eu não sei se resolve muito, até acredito que não, mas pelo menos dá uma oportunidade de uma, entre aspas, adaptação, Batista. Porque senão o time proprietário do campo leva vantagem. Ele está acostumado a treinar ali naquele gramado. Aí vem o adversário que treinou numa grama natural e terá contato com a grama sintética somente no jogo. Não tem como fazer uma adaptação. Ah, mas o Guarani já jogou lá o ano passado. Aliás, perdeu o jogo, né? Perdeu por 2-1. Jogando, foi a última apresentação do Guarani na Série B. Perdeu, até o Porfírio marcou o único gol do Guarani. Léo Porfírio. Depois também Léo Porfírio desapareceu, sumiu. Ninguém mais viu o Léo Porfírio. Então, jogou lá o ano passado, mas aquele grupo era outro, caramba. Tem nada a ver com esse grupo. Então não é porque jogou lá o ano passado que, por ser o Guarani, a camisa do Guarani, já sabe, conhece o gramado. Mas e aí, Tigrão, qual é a sua avaliação sobre essa opinião? Que acho que seria interessante. Não sou contra o gramado sintético, não. Acho até que é uma solução, principalmente para estádios, que são muito, muito grandes, que não é o caso do estádio do Brusque. Mas estádios que têm dificuldade para grama fazer a fotossíntese, né? Porque não bate sol em grande parte do dia. E aí tem uma dificuldade enorme. A menos que use uma tecnologia, como, por exemplo, o campo do Real Madrid, que tem lá uma tecnologia que as placas, elas são recolhidas e aí tem uma luz que faz, né, através da iluminação artificial, a fotossíntese. Mas o custo realmente é muito grande. Então, para o Real Madrid é possível absorver. No caso aqui do Brasil, a dificuldade é imensa. Mas a CBF deveria colocar isso, ceder o estádio para fazer minimamente um treino de adaptação antes do jogo. O que você acha? Eu acho que o raciocínio é muito, muito pertinente. E eu só vou levar o futebol a sério, o futebol brasileiro a sério, quando todos os estádios ou todos os gramados forem sintéticos ou quando nenhum for sintético. Hoje no Brasil, nós temos, até onde eu conheço, né, deve ter mais já, mas esse do Brusque é novidade, é o mais recente. Aí tem o Engenhão, tem a arena lá do Atlético Paranaense, a Arena da Baixada, que agora tem outro nome, e tem o campo do Palmeiras, o Allianz Parque. É muito pouco. Eu acho sim que o time que joga... mas vem os especialistas aí, e jogador, um fala uma coisa, outro fala outra, o sindicato não se manifesta, até porque o sindicato tem que ser politicamente correto com todo mundo. Mas, na verdade, o que eu tenho a dizer, eu estou falando do sindicato dos atletas em nível nacional. E aí, eu acho que tem uma diferença e tem um favorecimento, sim, para o time que joga sempre. Eu até acho, por exemplo, que o Palmeiras não treina lá, porque lá tá toda hora montando o palco para show, né? Ainda mais depois que a Lei Rouanet voltou com tudo, né? Nossa, tá uma maravilha, né? Mas isso não é assunto para agora. Qualquer hora, se quiserem me chamar para debater, eu debato. Agora, tá toda hora montando para show. E também o Palmeiras tem o seu CT, seu campo de treinamento, com uma estrutura extraordinária, ali na Avenida Marquês de São Vicente, na Água Funda, na Barra Funda, perdão, em São Paulo. A Água Funda é um outro bairro, lá no fundão da Zona Leste. Na Barra Funda, ali na Marquês de São Vicente, que ela anda paralela com a Marginal Tietê. São vizinhos. CT maravilhoso do São Paulo para o profissional. CT do Amador, CT dos meninos é lá em Cotia. E o do Palmeiras é ali também. Então, acho que o treino... Aliás, eu sempre passo por ali, a trabalho, e eu vejo o jogador entrando, o jogador saindo. Já vi o Abel Ferreira entrando, já vi o Abel Ferreira saindo. É um lugar que eu passo sempre. E, coincidentemente, eu já vi, saindo ali no momento que está saindo do portão, torcedor a bordo e tal. Então, o Palmeiras não é que treina, mas ele joga todos os jogos em casa na grama sintética.
E aí, não contente com isso, vai vendo. Palmeiras, a sua presidente, competente, vai lá, tem muito dinheiro, tem uma visão de negócio que ela enxerga lá na frente, ela vai lá em Barueri e arrenda a Arena Barueri, acho que é arrendamento ou uma operação parecida, ou comodato, coisa do tipo, por 30 anos, lá em Barueri, e mete grama sintética também. Por quê? Quando o Palmeiras vai mandar o jogo, como mandou sábado contra o Corinthians, e tem show lá no Allianz Parque, né? Tem show Rouanet lá, aí o Palmeiras manda em Barueri. Ela, mais do que depressa, meteu grama sintética lá também. Por que será? Será que é porque ela ama grama sintética? Ela tem uma empresa que fornece grama sintética? Ou é porque ela entende que o Palmeiras, como mandante, ele se adapta melhor porque ele joga todos os jogos, em qualquer competição que ele esteja, como mandante na grama sintética? E eu não tenho nada contra o Palmeiras, tá certo o Palmeiras. Se a lei desportiva do Brasil permite e autoriza, ele tem que usar mesmo, tem grana para isso. Até em Barueri, onde o estádio nem é próprio, mas nesse momento sim, arrendado ou está incomodado para o Palmeiras. Como o Atlético Paranaense quando reformou lá, né, agora o Brusque. Então, se a legislação permite, está tudo certo. Só que eu acho, então não há crítica ao Palmeiras, nem ao Atlético, nem ao Brusque, nem ao Botafogo lá no Engenhão, nada disso. Mas eu acho que a CBF, ou quem de direito, deveria fazer o seguinte: todos serão sintéticos. Quem não conseguir converter, explica por que não concedeu ou não conseguiu, que a CBF concede um empréstimo. E aí paga, desconta aí das cotas. Ou todo mundo com grama natural. Não tem nada contra o gramado sintético, mas eu acho que tem que ser igual. Só isso. Como não é igual, deveria sim, a sua sugestão é muito pertinente, existir uma obrigatoriedade de reconhecimento do gramado e de realização de pelo menos um treino antes do jogo por parte do visitante. Só que a logística para realizar isso é muito complicada. Sabe por quê? Provavelmente o Guarani vai viajar para Brusque e vai chegar lá sábado à noite. Vai treinar sábado à noite para jogar domingo à noite? Não vai. Vai treinar domingo de manhã para jogar domingo à noite? Não vai. Então já teria um outro envolvimento. Quando você dá a sugestão, ela é belíssima, e é justa, e é inteligente. Agora, ela não é execuível para o visitante. Por quê? Vai envolver custo. É uma diária a mais de hotel. É antecipação de um dia na viagem. É refeição. É tudo isso que envolve, né, o custo de um visitante quando vai jogar fora de casa. Então todo mundo que vai jogar, por exemplo, domingo, teria que viajar quinta ou no máximo sexta de manhã. Quando não é muito longe, chega lá e dá um treino. Vai jogar em Brusque, sai cedinho, chega lá, descarrega tudo, vai para o campo e treina. Campo do Brusque. Treina para fazer esse reconhecimento. Sexta à tarde. Aí concentra. Ou faz um treino, pelo menos leve, mas faz, no sábado de manhã para jogar no domingo. Agora, você pode observar aí. Eu, por exemplo, não acredito que o Guarani vai viajar sexta. Se tivesse essa lei. Vai viajar sábado. Chega lá, concentra a moçada, dorme no hotel, descansa o domingo inteiro e vai jogar 19 horas, 7 da noite do domingo de Páscoa. Tá? Aí vai treinar quando? Vai treinar no domingo, no dia do jogo? Então é difícil para executar o plano, mas que o plano e a sugestão são excelentes, são sim, eu concordo. A Copa Paulista teve hoje a realização do Congresso Técnico. 23 times estão confirmados para a disputa da competição e serão divididos ou foram divididos em 4 grupos. 3 com 6 times e 1 com 5. Houve desistência, né? Vários times que tinham vaga acabaram não comparecendo devido ao custo da competição. Torneio tem data marcada para começar, será no dia 15 de junho
e a final está prevista para o dia 12 de outubro. Vamos aos grupos. Grupo 1, Noroeste, Grêmio Prudente, Linense, Monte Azul e Araçatuba. Grupo 2, Botafogo, Inter de Limeira, Comercial Francana, Itapirense e União São João. Grupo 3 é o grupo do Guarani. Guarani, 15 de Piracicaba, São Bento, Primavera, Rio Branco e Paulista. Grupo 4, Santo André, Taubaté, Oeste, São José, Portuguesa, Santista e São Caetano. Portanto, tem um grupo com um a menos. É justamente o grupo 1, que tem um time a menos por causa dessas desistências. E na primeira fase, os times jogam dentro do grupo e conseguem aí, desenvolver, portanto, em turno e retorno, a primeira fase da competição, para depois aí partir para a segunda fase. Nessa primeira fase, os grupos são regionalizados, sendo que com 5 participantes, terá, portanto, jogos a menos, mas o sistema de classificação não muda. Nas oitavas, os times vão conseguir a classificação, são 4 melhores colocados de cada grupo que avançam para as oitavas de final. E nas oitavas, quartas e semifinais, as equipes se enfrentarão em turno e retorno e o vencedor, no placar agregado, avança à próxima fase com empates sendo decididos nos pênaltis. A final da competição seguirá o mesmo modelo, jogos de ida e volta para definir o campeão e o vice-campeão da competição. E o campeão pode optar em disputar, em conseguir uma vaga para a Copa do Brasil. Se o time não tem calendário, que é o caso, por exemplo, o último campeão da Copa Paulista foi o Monte Azul. Não tem calendário. Optou em disputar a Série D. E aí, o Votoporanguense, que foi o vice-campeão, ficou com a vaga na Copa do Brasil. Essa definição é antes da decisão dos jogos finais, do jogo final da competição. No caso do Guarani, que já tem um calendário, só uma opção é válida, que é a vaga para a Copa do Brasil. Então, não tem outro caminho. O Guarani tem que entrar na competição para conseguir a vaga na Copa do Brasil. Agora, o CH, o elenco do Guarani, ele tem possibilidade, porque o que o Guarani pretende? Usar jogadores não relacionados junto com os jogadores sub-20. Isso significa reforço para a disputa da Copa Paulista. Mas o elenco do Guarani permite isso. O Guarani tem elenco para ceder jogadores, elenco profissional. Tem jogador para ceder para a Copa Paulista ou não? Então, Batista, por isso que no meu destaque aqui eu coloquei uma situação que deve ser muito atenta, o time tem que estar muito atento com isso, que é a qualidade do grupo formado. Para colocar jogador com má vontade, que é o profissional jogando uma Copa Paulista, que nem sei se todo mundo, se o empresário, você colocou isso, vai aceitar, é melhor utilizar só o sub-20. Então, e tem um outro detalhe importante. O trabalho do Jairo Blumer é o mesmo em termos de conceito do Maurício Souza? Aliás, eu nem sei se o Maurício Souza vai continuar até lá. Espero que continue. Desejo que continue. Então, porque se a metodologia for diferente, o conceito, o jeito do time jogar, é melhor jogar só com o sub-20. Porque você dá cancha para os caras, dá oportunidade para eles serem revelados, vê o que está fazendo a Ponte. A Ponte não está disputando o Brasileiro Sub-20 e não está disputando a Paulista. Atitude correta. Então, o dirigente do Guarani deveria não se preocupar com o resultado.
utilizando o sub-20. Porque qual é o objetivo, na minha modesta opinião? É revelar da cancha para esses caras. Agora, o problema é a pressão em cima do dirigente, que não usa a cabeça e não trabalha com conceito, né? Então, não sei, Batista, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, não é? O Guarani não tem elenco para se dar o luxo, tem lá um outro jogador, mas vale a pena? Não é melhor só seguir com o sub-20? Eu faria assim, Batista, eu seguiria com o sub-20 e deixo o Jairo trabalhar. No caso da Ponte, né, a competição que a Ponte está disputando não permite. O Campeonato Brasileiro é sub-20. Então, nesse caso, ela não pode utilizar os jogadores profissionais. Diferente aí da Copa Paulista, que sim, pode utilizar os profissionais. Mas e aí, Tigrão, a sua opinião também a respeito disso, né? Você até já manifestou aí dizendo que Guarani tem que usar o sub-20. E só a mesma pergunta, né? Se o Guarani tem jogador do profissional para ceder para a disputa da Copa Paulista. O Guarani tem 29 jogadores contratados. O profissional. 5 da base integrados ao elenco de profissionais. Num jogo em casa, são utilizados 23 entre titulares e reservas. Jogo fora de casa, aí um pouco menos, né? Tem questão de viagem. 20 jogadores. E aí é a pergunta que eu te faço. Com esse elenco, sobra jogador para a disputa da Copa Paulista? Jogador do profissional? Não sobra. Eu faria predominantemente com a base, até porque o Guarani não está disputando o Brasileiro Sub-20. Então eu faria predominantemente com a base e só utilizaria, mesmo que fosse jogador de boa qualidade, eu só utilizaria jogador do profissional numa circunstância. Então vamos falar de um jogador agora aí, vai. Só para dar exemplo, tá bom? O Pablo Baianinho se contundiu. 15 dias, só tô dando exemplo, tomara, Deus ajude que isso não aconteça. Aí, o Pablo Baianinho ficou 15 dias ou 3 semanas, 21 dias sem jogar. Uma leve contusão muscular ou um trauma, bom, o médico teve que tratar. Aí o Pablo Baianinho tá passando ainda por uma transição, a parte física tem que ser recuperada, não tá ainda em total ritmo de jogo. Vai ter um jogo da Copa Paulista na quarta-feira e o Guarani na Série C só joga no domingo. Leva o Pablo Baianinho para readquirir, bota o Pablo Baianinho no banco, dependente do que tiver acontecendo no jogo, aí bota o Pablo Baianinho na Copa Paulista 30 minutos, bota com 15 do segundo tempo, para ele começar a ganhar jogo, para quem sabe estar um pouco melhor adaptado, mais jogado, com mais ritmo para domingo no jogo do profissional. Nessa circunstância eu levaria. Quando o jogador está terminando uma transição de retorno de contusão e precisa de jogo e ainda não está com aquela confiança e nem está também recebendo toda a confiança em 100% do treinador para utilizá-lo já de cara depois de estar saindo da transição. Aí você põe para rodar um pouco na Copa Paulista, vai ajudar lá, que o nível técnico é menor, e ele volta mais inteiro. Fora isso, eu utilizaria só a base. São 18 horas e 52 minutos em Campinas. E eu quero perguntar a você, quando você fez a última manutenção do seu veículo? Atenção, essa dica é muito importante. A dica da Rocha Autopeças: pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo,
você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Chegam de contar, eu confio na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h58. Sabe aquele carro que você está procurando,
que tem até sonhado com ele. Um veículo seminovo, bonitão, muito bem cuidado. Você vai encontrá-lo com garantia comprovada e com o preço que cabe no seu bolso na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, e todos revisados e com garantia. Comprove, faça uma visita e conheça você mesmo o estoque de alta qualidade com variedade de modelos e marcas. E se não tiver o carro que você está querendo no estoque, o Emerson busca o carro para você. É só descrever para ele qual é o carro que você está querendo. E aí ele traz para você o seminovo dos seus sonhos. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem um negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Vai lá e confira. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo telefone 19, que é o código de área, e o número 3278-4461. E aí, anotou? Eu vou repetir. 19 3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Ô, Batista, uma dúvida minha. Seria importante o departamento médico do Guarani esclarecer, né? O que acontece com o zagueiro Alan Santos? Esse cara foi contratado para o Campeonato Paulista e nem no banco ele ficou contra o Maringá. O que acontece com esse cara? O Pastana disse que o Guarani não é lugar de spa. E por que ele está tanto tempo assim no estaleiro e não se recupera? Seria bom os caras virem aí para esclarecer isso aí, não é verdade? Aguinaldo do Proença, Batistão. Muito obrigado. Abraço, eu que agradeço. Guarani não emite nenhuma informação sobre o boletim médico, a situação dos jogadores. São 2 jogadores com um custo-benefício muito ruim. Um é o Alan Santos, não consegue jogar, e o outro é o Márcio Silva, que passou por cirurgia, mas também não consegue treinar. Eu acho também, eu concordo com você, o Guarani deveria semanalmente, através da assessoria de imprensa, atualizar o departamento médico, informar o que é que está acontecendo, quem já entrou em transição, quem não entrou, infelizmente não tem essa informação. A gente vai catando, né, aqui e ali, com fontes, mas não é o ideal. Já que existe um departamento de comunicação, o ideal, eu não estou falando que vai dar informação para mim, para a equipe da Bandeirantes. Não, a informação é para o torcedor. É tratar melhor o seu cliente, como sempre costuma dizer aqui o CH. O torcedor é o cliente do Guarani, ué. Assim como o nosso ouvinte é o nosso cliente. Então, uma maneira de você tratá-lo dignamente, tratar bem o cliente, é você informar a ele o que está acontecendo com o time no coração dele, ué. Mas não tem, infelizmente, não tem nenhuma informação nesse sentido. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Boa tarde não, boa noite. O Léo Porfírio ficou no banco de reserva contra o Maringá, viu? Só para você estar ciente que ele não sumiu, não. Ficou no banco. Abraço, muito obrigado. Eu disse que ele sumiu do time titular, né? Não no banco. Ele entrou no jogo aí contra a equipe no Maringá. Quando foi a última vez que você viu no time
profissional do Guarani, o Léo Porfírio jogando uma partida. Então não tem sequência. Não dá sequência. Olha, só mais informações, né, sobre o Alan Santos. Está treinando, mas demora umas 2 ou 3 rodadas para ser relacionado. Não é o departamento de comunicação do Guarani que está informando. São os meus anjos da guarda, né, que sempre estão me ouvindo e mandando aqui informação. Pedro Manuel é aquele zagueiro da base, está com estiramento na coxa. Raí Nascimento está no departamento médico, também não tenho conhecimento que tipo de lesão. Mas, e a situação do Lucas Macedo, hein? Esse Lucas Macedo, quando esteve aqui com a gente, no estúdio, nos Donos da Bola, Maurício Souza estava depositando muita confiança nesse Lucas Macedo. Atacante contratado, nem no banco estava na partida contra a equipe do Maringá. E o Porfírio jogou 1 minuto durante todo o Campeonato Paulista. É isso aí. 1 minuto é toda a minutagem do Léo Porfírio, que é jogador da base. Cacete, tá errado, caramba. Tinha que ter dado um pouco mais de oportunidade. O cara sabe fazer gol. Ele tem qualidade, sabe fazer gol. Mas, infelizmente, a dificuldade do Guarani na transição da base para o profissional é algo inacreditável. 19h05, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Orlando aqui de Cariaçu. Batista, queria saber por que o Pestana, o dirigente do Guarani, não contratou lá o Bruno Silva, que foi para o Ituano. Ele estava dormindo lá na gerência. Lá, o que aconteceu? Estava dormindo? Hein, Batista? Fala pro Cegado fazer um comentário, não fazendo um favor aí. Alô? Pelo amor de Deus, hein? Esse time não vai mesmo, hein? Essa diretoria é incompetente. O dirigente incompetente, tá bom? Tá o resultado aí. Já perdeu o primeiro jogo. Então. E aí, CH, você foi citado. O Pastana dormiu de touca. Era um jogador que com certeza faria muita diferença no meio campo do Guarani. O Guarani não tem um jogador com a característica dele, portanto, concordo com o ouvinte. 19h06, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto
Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos. Importados e nacionais. Todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação. Oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos. Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem, no fechamento da rodada, jogando em casa, o Londrina venceu o Ipiranga pelo placar de 3-1. Atenção para os jogos da segunda rodada, com muitas alterações. A rodada começa no sábado, às 5 da tarde, no Estádio dos Aflitos, tem Náutico e Botafogo da Paraíba. Às 5 da tarde, Moisés Lucarelli com portões fechados, Ponte Preta e Retrô. Às 7h30, tem Anápolis e Ituano. Ainda no dia 19, sábado, 7h30 da noite, em Erechim, Ipiranga e Itabaiana. Já no domingo, 4h30, tem Confiança e Caxias em Aracaju. Em Horizonte, Ceará. No domingo, 16h30, Floresta e Londrina. Às 7 da noite, no Augusto Bauer, em Brusque, tem Brusque e Guarani. Vamos ter ainda no domingo, 19 horas, Maringá e São Bernardo em Maringá. E na segunda-feira, 7h30, em Tombos, Tombense e Figueirense, além de ABC e CSA, que vão jogar às 7h30 da noite no estádio Frasqueirão, em Natal. Hoje começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Brasileirão em sua terceira rodada, ou melhor, quarta já rodada do Campeonato Brasileiro. Às 9h30 da noite no Castelão, tem Ceará e Vasco. Amanhã, 18h30, Botafogo e São Paulo. Às 7h, Mirassol e Grêmio. No mesmo horário, Sport e Red Bull Bragantino. 7h30, Corinthians e Fluminense. Inter e Palmeiras. 9h30, Flamengo e Juventude. Santos e Atlético Mineiro. Vitória e Fortaleza. Na quinta-feira, fechando a rodada, 9h30 da noite no Mineirão, tem Cruzeiro e Bahia. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, hoje às 7 da noite em Cuiabá, tem Cuiabá e Atlético Paranaense, jogos da terceira rodada. Amanhã, 8 da noite, Paysandu e Chapecoense, Avaí e Operário, 9 da noite, Coritiba e Novo Horizontino. Na quinta-feira, 7 da noite, Goiás e Vila Nova, Criciúma e Atlético jogam às 8 da noite. No mesmo horário, tem CRB e Volta Redonda, Botafogo e Remo, 9 da noite, Ferroviária e Atlético Goianiense, 9h35, América Mineiro e Amazonas. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 19h12. Você daqui a pouco, em 1 minuto, saberá quem é o ganhador dos presentes de hoje do programa Esporte em Debate. Mas antes, rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções deliciosas, com muito recheio, massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas. E a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas geladíssimas, chopp, cervejas geladíssimas,
chopp, vários tipos também de sucos, né? Para quem não quiser tomar cervejas geladíssimas e chopp, pode tomar diferentes tipos de sucos e drinks. Bom atendimento, ambiente agradável e espaço climatizado. O salão é todo climatizado, preço baixo e tem desconto também. Desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp do João Dias, 974 10 60 68. E o João Dias fica lá todos os dias na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, ali próximo da Avenida Moraes Salles. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Vamos lá, então, vamos ao sorteio. Você que entrou lá no chat, tinha um link, preencheu o link, aliás, preencheu o formulário, você vai concorrer a um par de ingressos para o Wet n Wild e mais um rádio portátil. É agora, é já! Aê! Carlos Lemos Matozinho. Parabéns, Carlos Lemos Matozinho. 19 é o código de área. E o número 99699 e os 4 números finais, que, claro, eu não vou revelar. Matozinho, você tem 3 dias úteis para passar aqui na portaria da emissora e retirar os seus presentes, tá bom? São 3 dias úteis, no horário das 9 da manhã até a 1 da tarde, ou então das 14h30 até às 17h30. Muito obrigado a todos que participaram, parabéns ao Matozinho. Só tem um ganhador, mas a única maneira que você tem de saber se vai ganhar ou não é participando do sorteio. Muito obrigado a todos. E vamos aos temas de hoje que não tem ligação com os times de Campinas. São temas que o comentarista vai escolher um deles, né? Normalmente são 3 e vai escolher um deles para colocar a sua opinião. Vamos lá, tema 1. Tema 1 é o seguinte: Pedro Martins, CEO do Santos, afirmou que o clube não anunciará um novo técnico às pressas, após a demissão de Pedro Caixinha na última segunda-feira. A saída do técnico português também é vista como uma derrota institucional pelo próprio CEO do Santos. Caixinha não resistiu aos maus resultados recentes após ter assumido o time no começo do ano. Pauta 2. A CBF iniciou nesta terça-feira um período de concentração e treinamento para os árbitros da Série A do Campeonato Brasileiro. São 72 pessoas em treinamento, incluindo árbitros, assistentes e responsáveis pelo VAR. O coordenador-geral da Comissão de Arbitragem, Rodrigo Martins Sintra, opinou que é impossível padronizar a atuação de árbitros na elite, devido às particularidades de cada indivíduo, mas demonstrou crer no processo de aproximação de critérios. Pauta 3. Atual número 59 do mundo, João Fonseca, foi oficialmente confirmado na disputa de Roland Garros, que acontece entre 19 de maio e 8 de junho em Paris, na França. A presença do brasileiro de 18 anos entre os 104 melhores tenistas do ranking da Associação de Tenistas Profissionais ATP
garante sua participação na chave principal do Grand Slam, que será o segundo de sua carreira. Thiago Monteiro é o outro representante do país com participação assegurada. E aí, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para o programa de hoje, hein, Tigrão? Bom, eu escolho o tema da arbitragem, onde a CBF tinha transformado esse investimento aí, né? Depois de aumentar o salário dos presidentes das 23 federações de 50 mil para 215 mil, alegando economia, que aí já está reeleito, aí disse que faria essa reciclagem de forma online, ou à distância, remotamente, pela internet. Aí caiu o mundo em cima da cabeça da CBF. E ela, habilmente, sendo politicamente correta e reconhecendo um erro, faz agora, me parece que é presencial, né? Vai reunir todo mundo, vai reciclar, vai tentar padronizar procedimentos. E isso também, essa revisão de procedimento, essa volta atrás, coincide com a escala de árbitros para o Mundial de Clubes no final do ano nos Estados Unidos, no meio do ano, perdão. Coincide com a divulgação dessa escala, onde o Brasil tem 3 árbitros de campo, 3, entre todos aqueles que vão apitar. E sabe quantos representantes o Brasil tem da sua arbitragem, na arbitragem do VAR, na arbitragem eletrônica? Nenhum árbitro de VAR, nenhum árbitro da casinha do Brasil, nenhum árbitro de monitor vai participar dos jogos envolvendo o Mundial de Clubes gigantesco, de repercussão muito grande, que vai parar o mundo da bola no meio do ano. Sabe por quê? Porque o VAR brasileiro é o pior VAR do mundo. O VAR brasileiro é o mais incoerente. O VAR brasileiro só atrapalha. Eles não se entendem. Eu não sei se é só por ruindade ou se tem mais algum motivo. Mas, a hora que é para chamar, não chama. A hora que é para não chamar, chama. Aí demora uma eternidade. É uma várzea. Aliás, chamar o VAR brasileiro de várzea é ofender a romântica várzea do futebol brasileiro. É o pior VAR do mundo. Então, por isso que a FIFA não escalou nenhum. Presta atenção, é um puxão de orelhas, no sentido de dizer, melhorem aí que tá uma porcaria esse negócio aí. Eu acho que a FIFA acertou em proceder assim, até como um alerta, a gente fica na esperança de que a arbitragem nacional possa melhorar um pouco. Inexpressivo o número de árbitros de campo e zero representante dentro do quadro de árbitros que atuam no VAR. É o reconhecimento mundial da falta de qualidade da arbitragem brasileira. Aliás, atuei no final de semana, graças a Deus, em 2 jogos da Série C, pela TV Bandeirantes, Ituano e Brusque, e pela Rádio Bandeirantes, no domingo à tarde, Guarani e Maringá. Que delícia que está nesse momento a arbitragem raiz, que errou, por exemplo, prejudicou o Guarani. Então, se tivesse o VAR, mas poderia ter sido também contra o Maringá. Só que não tem aquele negócio de ficar parando o jogo a toda hora por causa de picuinha. Então, lamento que o segundo gol do Maringá tenha sido anotado em impedimento, mas foi erro humano. Bandeirinha comeu mosca. Merece ser afastado. Um impedimento fácil de ser anotado. Agora, qual a garantia de que se o VAR tivesse atuando, que ele ia chamar, que ele ia observar a linha de impedimento do jogador que fez o segundo gol, o gol da virada do Maringá? Então, no jogo do Ituano, nenhuma polêmica, e no jogo do Guarani, um senão apenas decisivo, é verdade. Mas está muito melhor sem o VAR, porque o VAR
sai o gol e a gente fica assim, imagina a situação do narrador, grito ou não grito? Me esguelo ou não me esguelo? Vou ao êxtase do gol ou não vou? Será que o VAR não vai me deixar com cara de bundão? Tá melhor sem o VAR, pelo menos pra mim. E pra você, CH, qual o assunto que você escolheu pra hoje? Batista, quero falar do João Fonseca, que pela primeira vez está entre os melhores, está ranqueado abaixo dos 100 e vai disputar aí de maneira muito, né, justa, coerente pelo tênis que está desenvolvendo, um dos torneios mais românticos do planeta, que é Roland Garros. Que legal, que orgulho para o tênis brasileiro. Não tive a honra de conhecer o Edu Pinheiro pessoalmente, mas só do jeito que ele fala no microfone percebe-se que é um grande sujeito. E sempre que pode, ele responde às minhas mensagens pelo WhatsApp. Abraço ao Edu Messias Rodrigues de Souzas. Abraço para você, Messias. Muito obrigado, Messias Rodrigues. E eu trago também um abraço. Ontem estive no evento da Federação Paulista de Futebol, do Futebol Interior e do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, aqui no Hotel Vitória. Lá aconteceram as premiações das séries A2 e A3 do Campeonato Paulista de 2025. E estavam vários integrantes, né, da imprensa de Campinas, o próprio Arthur Eugênio, que estava apresentando, ele que comanda o site Futebol Interior, e vários amigos da CBN, como o Antônio Lupe, o Scheibe, o Carlos de Freitas, né, o Carlão de Freitas, enfim, vários integrantes da equipe da CBN, e estava lá o William Cabello. E o William Cabello mandou um grande abraço, falou: quero mandar um grande abraço ao Edu Pinheiro. Sou fã do Edu Pinheiro. O William Cabello trabalha há 22 anos na EPTV, lá no departamento de arquivos do esporte, além de trabalhar também lá na Rádio CBN. Então, trago aqui no ar o abraço do William Cabello. E se esqueci o nome de alguém, né? Decimar Leite estava lá também. Se esqueci o nome de alguém aí da imprensa, por favor, me desculpe, né? E estavam vários integrantes, não só de Campinas, mas também da imprensa da região. Imprensa que, aliás, acompanhou os times que estavam lá, sendo premiados, de Capivari, de Indaiatuba, de Sertãozinho, e também, qual outro time que subiu? Além de Capivari e Primavera na Série A2. E da Série A3... Monte Azul. Sertãozinho e Monte Azul foram os dois times que subiram da A3 para a Série A2. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção, comentaristas respondendo na lata. Lembrando que o Hélio dos Anjos é o novo treinador do Náutico. Vai comandar o Náutico aí na Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Muitos torcedores da Ponte Preta sempre pedindo o Hélio dos Anjos, mas ele agora está no Náutico. Emmanuel Petit, campeão mundial pela França em 1998, criticou o comportamento do Dibu Martínez, goleiro da Argentina. Abre aspas. Emiliano Martínez disse recentemente que não ultrapassa limites. Ele precisa fazer psicoterapia, consultar um psiquiatra, porque não temos a mesma definição do que são limites. Francamente, esse homem deveria aprender a se controlar emocionalmente, fecha aspas, disse o ex-jogador da França. E aí, CH, você concorda com ele? Concordo. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão aí sobre o tema? Também concordo. E eu sigo com você, Tigrão. Jogador do Atlético Mineiro agarra a bola dentro da área
e comete um pênalti bizarro no duelo contra o Corinthians pelo Brasileiro Sub-20. Você se recorda de algum pênalti assim inusitado como esse? E aí, Tigrão? Como esse daí é difícil, hein, Batista? É difícil. Teve um pênalti, assim, do Alfredo dos Santos Loeb, ele marcou, né? Do jogador da Ponte ter sido empurrado por trás contra o São Paulo, caiu em cima da bola dentro da grande área da Ponte, só que foi falta. E ele pegou a bola para bater rápido. O Loeb falou, não apitei, pênalti. E sabe o que era o jogo ou não? Semifinal ou quartas de final de Campeonato Paulista. Então, acho que foi o Piá, inclusive, que caiu sobre a bola e segurou a bola para bater. E o zagueiro foi o Wilson, se eu não estiver enganado, o Wilson do São Paulo. Esse foi bizarro porque a arbitragem errou, devia ter marcado a falta. Consequentemente, o Piá pegou para bater rápido e o Loeb ele deu pênalti, não tinha apitado, azar é seu. E o São Paulo fez o gol e eliminou a Ponte. Agora, esse do jogador aí do Sub-20 do Atlético Mineiro, para mim é ó concurso. E você, CH? Sinceramente, algo bizarro como o lance, não tem comparação. Vamos lá, CH, qual o seu palpite? Real Madrid vai conseguir acionar o pacto mais uma vez e se classificar sobre o Arsenal amanhã. Duelo de ida foi 3-0 para o Arsenal na Inglaterra. Você já deu nesse programa os resultados de hoje, né? Borussia 3-1 no Barcelona e o Aston Villa 3-2 no PSG. E aí o seu palpite? E passaram PSG e Barcelona. Ô Batista, eu vou torcer pro Real Madrid, mas não vai dar pro time do Ancelotti essa vez não, vai passar o Arsenal. Abraço, CH. Abraço. E você, Tigrão, seu palpite? É o maior campeão da Champions e o maior campeão mundial de clubes, Real Madrid. Por consequência, até porque ele sempre que ganha a Champions, vai para o Mundial de Clubes, no formato antigo. Naquele torneio, que primeiro era só contra um sul-americano. Bom, resumindo, eu não brinco com o Real Madrid. É muito difícil, mas eu vou cravar Real Madrid revertendo. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate.